Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Henrique, eu sou especialista no ensino de História, trabalho para o CEPEM e vou estar sempre em parceria com você fazendo alguns debates sobre temas históricos. Temas esses que vão te ajudar na aprovação do teu concurso e vai te auxiliar no momento que tu estiveres com a tua leitura. Esse é um ponto que faço questão sempre de frisar, que é o uso constante dos livros. Não podemos abandonar, de fato, a leitura. Ela é necessária. Estamos tratando de uma disciplina que requer diversos olhares e, consequentemente, esses diversos olhares eles partem a partir do momento que eu tenho um embasamento teórico. Nós vamos ter para um tema, muitas vezes, duas, três, várias opiniões, ou observar esse mesmo assunto de diversos ângulos. Então, por isso, eu peço sempre que você tenha essa visão de leitura constante. Olha, nos nossos últimos encontros, nós estamos conversando ali sobre o período colonial no Brasil. É um período longo, é um período que vai aí colocando uma data, né, mas essa data para usar como marco balizador, aí por volta de 1530, até de fato a independência do Brasil em 1822. Então você percebe ali que é um período longo, de fato. E esse período longo, ele é marcado ali por diversos acontecimentos. Você percebe, por exemplo, quando eu estou falando do período colonial, eu falei 1530, tirando ali as três primeiras décadas que nós colocamos como período pré-colonial. Ao iniciar a colonização, você tem uma colonização que politicamente ela vai estar centrada da seguinte forma: você tem um governo geral situado na Baía de Todos os Santos, na capitania da Baía de Todos os Santos, com a fundação da cidade de Salvador e a vinda do primeiro governador-geral, o Tomé de Souza. Na sequência, você tem, logo, digamos assim, abaixo desse nível de autoridade, você teria os capitães donatários. E esses capitães donatários estariam ali no comando de cada capitania hereditária. O exemplo de Pernambuco, na figura de Duarte Coelho. E a administração de vilas e cidades, ela caberia à Câmara Municipal, onde você tem ali a figura, lógica, da elite aristocrática, escravocrata, os chamados homens bons. Então, politicamente, o Brasil vai estar nessa estrutura. Em termos de sociedade, você tem toda uma dinâmica social dentro de uma sociedade açucareira. E perceba, nós falamos aqui sociedade açucareira e eu estou falando dinâmica de fato social. Porque você tinha uma visão anterior muito simplista dessa sociedade açucareira. E nós vamos observando que a sociedade açucareira, apesar de raríssima mobilidade social, mas você tem ali diversas figuras a ser lembrada. Você tem o senhor de engenho, mas você tem ali o pequeno lavrador, você tem escravos, dentro da escravaria você tem diversas denominações quanto à nacionalidade, religião e etc. Então, quer dizer, eu não posso simplificar demais essa sociedade açucareira para que eu não caia em erros. Sem contar a presença da igreja, que é uma constante na história do Brasil. Bom, em termos econômicos, estamos falando do açúcar. Então, em termos econômicos, você vê um Brasil que foi centrado a sua colonização em cima da plantation. Então, seria ali o latifúndio, monocultor e escravocrata. E lembrando que essa produção ela era voltada, lógico, para a exportação. É até redundante, né, falar isso, porque de fato, se estamos falando de uma colônia que a função é enriquecer sua metrópole, então tudo que era produzido voltava-se para a Europa. Nesse caso, a produção açucareira. Então você tem um latifúndio e você tem
uma monocultura e, consequentemente, tudo isso feito por mão de obra escrava. Mão de obra escrava é essa que em outros momentos nós vamos conversar mais especificadamente, para que a gente de fato possa entender melhor essa situação da escravaria aqui no Brasil, da mão de obra escrava. Bom, hoje nós vamos conversar de algo que é muito importante, é um divisor de águas na história do Brasil e que marca principalmente a história do Pernambuco, que é o Brasil holandês. Então, você tem, quando vamos falar ali do Brasil holandês, é importante que a gente tenha sempre uma visão mais ampla e não restrita apenas ao Brasil nesse momento. Até para que eu tenha um entendimento melhor do porquê do Brasil holandês. E aí é onde eu mostro para ti o nosso primeiro slide, que trata aqui da União Ibérica. Tá? Esse vai ser ali o primeiro ponto a ser lembrado desse período, que é a União Ibérica. Talvez a União Ibérica ali ele vai ser o pontapé para que eu possa entender o Brasil holandês. Tá? Então, primeiro, a gente começa lembrando aí de como é que está o cenário europeu na segunda metade do século XVI. Ou seja, vamos colocar aí 1580. Tá? Então, como é que estava a situação da Europa nesse momento? Principalmente o foco Portugal e Espanha. Bom, a Espanha é uma nova potência. Se lembra que a Espanha ela saiu atrasada no processo da expansão marítima. Você tem ali a Espanha que consegue o desembarque aqui na América em 1492, sobre o comando de Cristóvão Colombo. Porém, esse atraso na expansão marítima ele vai ser compensado agora quando eu tenho o início da colonização da América. Porque a Espanha vai se tornando ali muito poderosa, alavancada pela prata que é extraída aqui da América. Por outro lado, nesse momento, você tem a situação portuguesa. Portugal ele sai primeiro nesse processo da grande navegação. Portugal consegue fazer um império gigantesco, domina ali os mares, a costa africana, conclui o périplo africano, chegando até as Índias, na figura de Vasco da Gama. Porém, se no século XIV, se no século XV você tem Portugal criando um império gigantesco, no século XVI você vê um Portugal que vai perdendo forças. E vai perdendo forças porque o império era grande demais para se sustentar, e sem contar que este império gigantesco ele não deu uma quantidade generosa de metais preciosos como ouro e prata, como foi no caso da Espanha. Quando você olha para o Brasil, por exemplo, você vê Portugal fazer a colonização do Brasil em cima da lavoura açucareira. Por outro lado, também você imagina que se de cara Portugal tivesse encontrado ali grandes minas de prata e de ouro, talvez essa sociedade açucareira ela até surgisse, mas ela seria ali um segundo plano e não de fato o foco de imediato. Então, o que é que eu tenho agora nessa metade ali do século XVI? Eu tenho um Portugal que parece que tem poucos braços para abraçar um império tão grande, e por outro lado você tem a Espanha que está alavancada pela prata. A situação complica-se para Portugal nesse período que estou tratando, porque o rei português, o Dom João III, aquele mesmo que instituiu as capitanias hereditárias aqui,
ele vê o seu reino sendo encurralado pela a sucessão dinástica, ou seja, a sucessão do trono dele vai ficando muito complicada. E por que vai ficando complicada? Porque primeiro ele vê ali os seus filhos, os herdeiros do trono, morrerem antes dele. Então isso já é um fator complicador. Mas eu tenho ainda esperança porque eu tenho neto. Então você tem a figura do neto do monarca, que com a morte do monarca assume o trono. Aí o Dom Sebastião. Então o rei, o Dom João III, morre e assume o neto, que já era muito esperado. Por que muito esperado? Porque lembre-se que é muito complicado uma monarquia ficar sem um monarca. A situação vai ficar turbulenta se isso ocorrer. Eu preciso de uma cabeça coroada. Rei morto, rei posto. Essa é a dinâmica. Bom, o Dom Sebastião assume o trono, é muito jovem, inclusive, só que ele decide partir para um movimento cruzadista. Vamos lembrar que as cruzadas elas ocorrem lá na Europa, no período da Baixa Idade Média, é aquela luta entre os cristãos europeus contra os muçulmanos pelo domínio da região de Jerusalém. Ora, eu estou falando isso lá atrás. E passado tantos séculos, o rei português, o Dom Sebastião, ele decide por um movimento cruzadista. Parece que ele não tinha percebido que o Império Português, naquele momento, precisava, na verdade, era alavancar a sua economia e não mais gastar com conflitos. E ele parte ali para o norte da África para lutar contra os muçulmanos. E na famosa batalha de Alcácer Quibir, região que hoje é o Marrocos, você tem uma grande derrota portuguesa. E não só uma derrota do exército português, mas você tem a morte do próprio monarca. Então ali cria-se uma situação difícil, porque eu não tinha o rei anterior, o neto assume e muito jovem também morre. E também não tinha herdeiros. Consequentemente, o trono fica vago. Isso em 1578, tá? 1578. E a solução encontrada foi colocar o tio-avô dele. Olha a situação. Não tem um monarca que não tem herdeiros. Solução encontrada, colocar o tio-avô. Era o cardeal Dom Henrique. Então, o Dom Henrique, que era irmão do Dom João III, assume o trono. Não tem herdeiros também. Não tem herdeiros, porque era cardeal, ligado à igreja. Não tem herdeiros. Ok. E também já de idade avançada. 2 anos depois, vem a falecer. Então, 1580, o trono português literalmente está vago. Poderia ter se emplacado uma nova família real portuguesa naquele momento? Sim. Porém, você tem uma situação. Você tem o trono português vago e, por outro lado, você tem uma Espanha em plena ascensão. E o rei espanhol, o Filipe II, ele vai impor o seu parentesco com os monarcas portugueses. Então, ele vai colocar que, enquanto membro, parente dos reis portugueses, ele tem o direito de assumir o trono português. E isso, de fato, vai ocorrer. O Filipe II ele já é rei português, ele é rei espanhol e torna-se agora Filipe I rei português. Ele vai unir as duas coroas dos países ibéricos, Portugal e Espanha. Então, entre 1580 e 1640, você tem agora um monarca apenas para os dois países ibéricos. Então forma-se ali a União Ibérica. Então, consequentemente, tanto Portugal como as suas colônias caem sobre o domínio espanhol. Então é como se o Brasil, nesse momento, tornasse agora colônia espanhola. Qual ali a grande questão que vai interferir muito na história do Brasil? É porque Portugal tinha uma parceria na produção açucareira com os holandeses. Ora, mesmo antes do início da colonização portuguesa no Brasil, já existia uma parceria entre Portugal e a burguesia holandesa.
onde capitais holandeses eram empregados na construção de engenhos, na aquisição de escravos, no refino do açúcar. Então era muito próxima essa relação Portugal e Holanda. Só que os holandeses, eles tornam-se inimigos dos espanhóis. Então, a Holanda é inimiga da Espanha, porém parceira de Portugal. Mas o problema é que com a União Ibérica, quem comanda Portugal são os espanhóis. É a figura de Filipe II. Então, uma das atitudes a ser tomada nesse momento é o embargo, ou seja, a Espanha ela vai proibir que os holandeses comercializem com as colônias espanholas. E neste caso, vamos lembrar que o Brasil está sob o domínio espanhol. Então, os holandeses eles são excluídos do lucrativo comércio açucareiro. Então, você vai percebendo aí como a União Ibérica vai jogar agora a Holanda contra Portugal. Resultado disso é que você terá diversas consequências aqui para o Brasil. E as duas principais consequências que você terá, primeiro será a invasão holandesa. Que fique claro que os holandeses eles não vão de uma hora para outra invadir o Brasil. Há, digamos assim, uma atitude forçada para que isso aconteça. E essa atitude forçada ela ocorre a partir do momento que os holandeses são excluídos do processo açucareiro. Bom, e a outra consequência é a expansão territorial. Você tem ali, se eu tenho agora Portugal e Espanha debaixo da mesma autoridade que é o rei espanhol, então logo você vai imaginando que o Tratado de Tordesilhas passou a ser desrespeitado. Não é que a Espanha rasgou o Tratado de Tordesilhas, não é que a Espanha tivesse esse interesse e não tinha de fato, mas eu vou tendo uma negligência nesse controle entre Brasil e o lado espanhol. Então você observa que o Brasil, a partir de então, vai interiorizando a colonização. Mas isso, de fato, é algo para a gente conversar em outro momento. O ponto principal aqui é você observar que a Holanda automaticamente ela vai dar o troco, ela vai revidar esse processo de ter sido excluída da produção açucareira e de fazer comércio com as colônias espanholas, portuguesas, por conta da União Ibérica. Então, em 1602, os holandeses criam uma empresa de capital privado e capital do Estado. Então, é fundada naquele momento a Companhia das Índias Orientais, como o nome diz, é uma empresa voltada principalmente para o comércio, para invasões, para conflitos no Oriente, 1602. Então aí você vai ter a Holanda participando de diversas invasões a colônias espanholas na parte oriental. Um pouco mais à frente, aí por volta já de 1621, creio, 1621, você tem a fundação agora da Companhia das Índias Ocidentais. E a Companhia das Índias Ocidentais ela vem com um alvo na África, principalmente ali a costa oriental da África, e você tem a América. Então o alvo da Companhia das Índias Ocidentais ela vinha principalmente para essa parte de colonização. Bom, e aí o alvo torna-se o Brasil. Por que o alvo torna-se maior o Brasil? Primeiro porque as minas de prata espanholas elas estavam bem para o interior da América. Então era mais interessante e mais fácil a invasão via costa brasileira. E outro ponto é você imaginar que os holandeses investiram pesadamente na produção açucareira. Então ser excluído do processo açucareiro seria automaticamente ter grandes percas. E aí a decisão pela invasão. Então você tem uma primeira iniciativa
em 1624. Então, 1624, os holandeses invadem a capital do Brasil, invadem Salvador. Essa invasão a Salvador, ela talvez tivesse um intuito ali de quase que partir a colônia ao meio. Porque quando você pega que a capital do Brasil torna-se, vai ser ali na Baía de Todos os Santos, é fundada a cidade de Salvador, isso está meio caminho do território, norte-sul. Né? Então, se você pega ali que os holandeses dominariam a Baía de Todos os Santos, e lógico, a parte norte era o alvo maior, porque é onde tem uma grande produção açucareira. Porém, o desembarque ocorre em 24 e cerca de um ano depois os holandeses são expulsos. Então, na verdade, quando a gente coloca ali um ano, fica parecendo que deu tempo eles desembarcarem, ter um domínio grande. E não, na verdade foi um ano ali de conflitos, onde os holandeses são expulsos em 25, na chamada Jornada dos Vassalos. Então, ali, uma esquadra luso-espanhola consegue expulsar os holandeses. Isso em 25. 5 anos depois, você tem de novo os holandeses pensando em outra invasão. E agora o alvo passa a ser a capitania de Pernambuco. Até porque a gente está falando da principal região produtora de açúcar. Quando eu pego ali, a gente fala ali Pernambuco, mas automaticamente você vai perceber que o domínio holandês vai se estender por toda a costa do Nordeste. Né? O alvo, de fato, é a produção açucareira. E eles desembarcam aqui em 1630 e vão ficar até 54. Então, há o desembarque em Pernambuco em 30 e vão ficar até 24. 54. 24 anos de domínio holandês. Esses 24 anos, sempre ali para facilitar os seus estudos, você pode dividir eles ali em 3 períodos, em 3 fases. A primeira fase seria do desembarque de 30 até mais ou menos 37. Esses 7 primeiros anos, e aí sempre lembrando, para você não colocar ali as datas ali muito amarradas, porque tem autores que vão divergir. É para você ter uma noção de tempo. Então, nessa primeira fase, é uma fase de embate. Né? É onde você vai ter ali a sociedade açucareira, principalmente pernambucana, contra os holandeses. Então, é um período ali de invasão, de guerra mesmo, de luta, de incêndio, de destruição de engenhos, destruição de fazenda, de conflito de verdade. E um ponto que deve chamar a atenção aí é que nesse momento de conflito você tem a desorganização da sociedade açucareira. Você tem a desorganização da produção açucareira. Você tem a desorganização da massa de escravos que aqui residia em Pernambuco. Então, você tem esse momento de luta, você tem uma grande fuga de escravos. E alguns senhores de engenho, os relatos mostram que eles, percebendo que está perdido, libertam os seus escravos, não com pena, mas para não deixar para os holandeses, coloca fogo no canavial e etc. Então, há uma balbúrdia, de fato, a essa invasão holandesa. E essa fuga de escravos, esses escravos eles vão ali para o interior da capitania de Pernambuco e vão ali, mais do que nunca, deixar o Quilombo dos Palmares com um grande contingente populacional. Então, essa primeira fase, de fato, ali de invasão de domínio, mas que há o domínio holandês. Tanto que o Matias de Albuquerque, que será ali a grande liderança portuguesa contra os holandeses, decide inclusive evacuar boa parte da região, descendo ali para a região de Salvador, para que ele vai percebendo que não tem condições mais de resistir. E aí é quando nós iniciamos a segunda fase, e essa segunda fase é a fase ali, digamos, a mais estudada, a mais comentada. Por quê? Porque é a fase também, digamos, mais próspera para os holandeses. E essa fase mais próspera é por conta da chegada do governador. A Holanda domina esse Nordeste e automaticamente você tem a Companhia das Índias Ocidentais contratando uma pessoa para que fosse ali o governador dessas terras. E quem vem é o conde João Maurício de Nassau-Siegen.
O Maurício de Nassau, ele desembarca agora em Pernambuco em 37 e vai ficar até 44. Essa fase, a fase nassoviana, é o segundo período, é a segunda fase. É o período que Nassau está aqui. E esse é o grande destaque para esse momento, porque você tem aí a figura do Nassau e eu quero te mostrar aqui. Tá? Aí você observa o Maurício de Nassau e no mapa você vai percebendo ali o domínio holandês. Tá? O domínio holandês será enorme, para que a gente não imagine ali o domínio holandês apenas no território de Pernambuco. Não, você percebe que de Sergipe até São Luís há o domínio holandês. O foco, de fato, será Pernambuco, mas você tem ali um grande domínio holandês pelo Nordeste todo. E aí, você tem aqui as grandes mudanças feitas por Nassau. O Nassau faz um governo ali diferente do que estava até então sendo visto por aqui. O primeiro ponto a ser chamado é que você vai ter grandes investimentos na produção açucareira. A economia ficou bagunçada com a invasão holandesa, então alguns engenhos abandonados, o Nassau pega esses engenhos e vende ali para particulares, passa para mão particulares, para que possam retomar a produção açucareira. Vai ser feito ali muitos empréstimos para que essa produção seja retomada. Eu preciso retomar a produção açucareira, eu preciso organizar a lavoura de subsistência para que eu tivesse alimentos para essa população toda. Mas aí também algo que tem que ser sempre lembrado é que você tem agora uma mistura religiosa. Quando nós pensamos na colônia portuguesa, a gente está falando de uma sociedade católica, ponto. Veja que para receber as Seis Marias, os grandes latifúndios, você tem, um dos pontos era você ser católico. Então é uma sociedade católica, certo? Mas agora os holandeses, na sua maioria de protestantes, calvinistas, desembarca em uma colônia católica. Porque não vamos imaginar que a colônia ficou esvaziada. Então você tem agora colonos portugueses católicos, você tem chegada de holandeses calvinistas e junto também com os holandeses também desembarca aqui um grande número de judeus. Então esse é um ponto a ser lembrado do governo Nassau, que é a tolerância religiosa. Você tem ali uma certa tolerância religiosa. O Nassau ele vai percebendo que era interessante manter essa tolerância para os seus negócios. E Pernambuco ganha a primeira sinagoga das Américas, Pernambuco ganha grandes investimentos judeus, então há uma relação de grande tolerância com esse período. O Nassau ele vai percebendo também que precisa ter um controle da chegada de escravos aqui. Eu tomei o Brasil, mas você sabe que o engenho precisava de muita mão de obra. Então, há também o domínio holandês em alguns pontos da África para o abastecimento aqui de escravos. Ao desembarcar aqui, Nassau vai viver em Recife. Então, é ali na pequena vila de Recife que vai ser feito grandes mudanças urbanísticas. Então, o Nassau constrói palácio, o Nassau constrói ponte, o Nassau constrói observatório astronômico, traz pintores para cá. Então, você tem ali a figura do Nassau dando uma visão diferente de colonização do que até então estava sendo acostumado ali pelos portugueses que aqui se encontravam. Bom, e aí você tem a terceira fase. A terceira fase ela vai ocorrer a partir da saída de Nassau. Bom, por que Nassau sai? Há alguns desentendimentos ali entre Nassau e a Companhia das Índias. Tá? Esses desentendimentos levam à demissão de Nassau e Nassau sai de Pernambuco. É a partir de então que começa a terceira fase, que é o que é chamado na história de insurreição pernambucana. E há uma insurreição
há uma luta agora para expulsar os holandeses. Primeiro porque a essa altura a União Ibérica tinha chegado ao fim. A União Ibérica de 1580 a 1640 chegou ao fim. Quando Nassau sai daqui em 44, a União Ibérica já tinha chegado ao fim. Portugal já tinha retomado a sua autonomia política com o monarca português. Bom, então começa agora a luta para expulsar os holandeses. A insurreição pernambucana, marcada ali por figuras como André Vidal de Negreiros, Felipe Camarão, Henrique Dias, André Vieira, pessoas que se destacaram no momento de expulsar os holandeses, e vai ter como marco 1654. É quando de fato os holandeses ali são expulsos, mas agora também fica uma situação complicada para Pernambuco, porque mais uma vez a economia vai ficar bagunçada, a economia pernambucana, açucareira, ela entra em declínio, porque tanto você tem internamente a economia desestruturada por conta das guerras, como também boa parte desses holandeses migram para a América Central, para as Antilhas e vão produzir açúcar. Então o Brasil passa a ter um concorrente nessa produção açucareira. Então internamente estou com a economia bagunçada, externamente eu tenho concorrência, o preço do açúcar cai no mercado internacional, então a situação de Pernambuco não fica muito boa a partir de então, apesar do produto continuar sendo o principal produto da colônia e da capitania de Pernambuco. Bem, meus amores, você tem agora, como eu disse, outro ponto que é a expansão desse território e as consequências disso. Né? Como vai ficar o Brasil agora pós-União Ibérica? Mas isso é um assunto para a gente tratar em outro encontro. Então, obrigado mais uma vez por essa parceria e por me deixar conversar um pouco de história com você. Nos acompanhe nas redes sociais, que a gente vai estar sempre juntos para a melhor aprovação sua. Obrigado.